Chegou a hora da revelação extraterrestre? Posso garantir que ainda não, infelizmente. Porque o que está surgindo aí, uma série de notícias sobre a revelação extraterrestre, novas casuísticas tomando o noticiário e até as manchetes. Infelizmente, isso não passa de distração. Um estratagema de distração. Por que isto? Porque ainda não foi liberada a lista completa de Epstein. Ainda não vai ser feito o EBS. E a lista completa de Epstein é a lista que simplesmente ela, em quase sua totalidade, ela mostra todos os crimes da Cabala. Né? São crimes os mais hediondos possíveis, né? Crimes do Deep State. E enquanto eles não liberarem isto, eles vão estar fazendo isso como distração. Então eles têm esses estratagemas de tanto em tanto tempo, enquanto eles não conseguem liberar, porque existe uma espécie de... O sionismo está praticamente governando os Estados Unidos neste momento, as forças que estão a favor de libertar os americanos e o governo americano estão lutando contra as forças que não querem libertar e nem mostrar todos os crimes que a lista de Epstein mostra. E, consequentemente, eles não podem mostrar o EBS. O EBS seria a tela azul que mostraria todos esses crimes, né, do Deep State em tempo integral durante alguns dias, 24 horas de filmagens mostrando todos os crimes e tudo que está acontecendo de fato, a notícia verdadeira, que pode ser em forma de EBS, né, notícia 24 horas, ou então em pacotes que vão substituir o EBS e vão vir essas notícias reais, né, mas elas não vão vir de forma integral, elas vão vir alguns momentos, alguns horários do dia. Tá? Então, infelizmente, ainda não vai ser liberado. Assim que for liberado todos os crimes, a lista integral de Epstein, aí sim a gente pode falar de extraterrestre, né? Sem qualquer tipo de impedimento. Por enquanto vai ser só fantasia de distração, estratagema de distração, certo? E porque esse establishment, eles nos mantêm numa armadilha de necrofrequência sempre. E o que seria a necrofrequência? Eu já falei em outros vídeos sobre a necrofrequência. Ela é nada mais, nada menos que esse ambiente em que as entidades que possuem mente, mas não possuem alma, estão gerenciando a nossa realidade. Né? Então, impedindo que a gente se transforme numa comunidade galáctica de quarta dimensão, que a gente saia da matriz 3D. E se esta matriz 3D tivesse nome e sobrenome, ela poderia, inclusive, se chamar uma matriz 3D Draco Orion Sumeriana Egípcia Maia. Por que isto? Porque na constelação de Draco é onde vêm todos esses demônios reptilianos que se iniciaram lá. A história deles começa lá e eles tomaram conta, né, parasitando todo o universo a partir de lá. E o outro nicho principal deles seria a constelação de Órion. Então é Draco, Órion. E aqui no caso do nosso sistema solar, né, especialmente na Terra, no nosso planeta, as civilizações sumerianas, egípcias e maias, elas foram as civilizações que foram fundadas por esta escória galáctica. Ah? Então nós temos aqui, no caso da Suméria, gerenciada por Enlil, o Draco, reptiliano Anunnaki Enlil.
Depois, o Egito gerenciado pelo reptiliano Anunnaki Marduk. E quase que concomitantemente, né, a civilização maia, que foi gerenciada por Thoth, né, o reptiliano aviário Thoth. Tá? Então, e Anunnaki também. Né, todos os três, da Suméria, do Egito além de Draco, o reptiliano, aviário, seja lá o que for a miscigenação deles, eles também eram Anunnakis. Né? E, e não quer dizer, por exemplo, as pessoas, existem muitas pessoas que têm, que consideram Thoth um ídolo, consideram Marduk um ídolo, e até mesmo Enlil, né? Porque eles tinham muito conhecimento para, né, emergir uma civilização que duraria milênios. Mas conhecimento e bondade não são sinônimos. Podem ser duas coisas bem distintas, conhecimento e bondade. Conhecimento eles tinham até demais, bondade até de menos. Né? Inclusive, Thoth não só gerenciou a civilização maia, o aviário, né? A serpente emplumada, reptiliano aviário, né? Aquela pele escamada com aquelas penas na nuca, em cima da cabeça. É assim que essa é a versão verdadeira de Thoth. Essa é a versão verdadeira dos deuses Anunnakis. Ah, o Quetzalcoatl dos maias, a serpente emplumada, aviário e reptiliano. Né? Esta é a carinha fofa do grande sábio Thoth que tanta gente ama. E eles administram essa matriz de necrofrequência, sempre administraram. Mas isso não quer dizer que não tenham tido dissidências de Marduk, dissidências de Enlil, dissidências de Thoth, né? São facções que se voltaram para a luz. Inclusive de Anunnakis, alguns Anunnakis se voltaram para a luz. Porque havia dois tipos de dissidências na época. Uma dissidência que era só trocar um bandido pelo outro, uma facção de malvado da mesma família deles, da mesma família Anunnaki, querendo usurpar o poder do primo, do tio, do pai, do filho, né? Alguma coisa desse tipo. Então era a guerra do mal contra o mal. Facções que eram dissidentes, mas só simplesmente para mudar 6 por meia dúzia. E havia facções dissidentes na Suméria, no Egito e na civilização maia, que se voltaram para a luz, foram civilizações separatistas e hoje estão junto com a Confederação. Né? Essa necrofrequência, ela tem o primeiro modus operandi dela é agir com as famílias atlantianas, Magi 13. Esse é o primeiro modus operandi dela. Essas famílias são responsáveis por gerenciar a matriz. E a primeira, vamos dizer assim, esses tentáculos dessa família, eles estão num nível global, né? Global. Eles são os globalistas, a essência dos globalistas, na verdade. Né? Eles tiveram uma capilarização maior durante a 19ª dinastia do Egito, com Ramsés II. Ramsés II foi o contrafluxo da 18ª dinastia de Akenaton. 18ª dinastia de Akenaton tentando nos libertar da matriz, mas não logrou êxito. A 19ª dinastia de Ramsés II conseguiu simplesmente estancar a nossa libertação. E ele, com quase seus 200 filhos, espalhou essa família híbrida atlantiana Magi 13, que nós conhecemos hoje como Illuminatis, para todo o globo. Então, se eu sou o primeiro ou segundo filho de Ramsés II, eu vou governar o Egito, ou aquela ali, a região da Suméria, né, a região da Babilônia, a Síria. Se eu sou os primeiros filhos desses
quase 200 filhos dele. Mas se eu sou lá o 80º, o 100º, ou seja lá o que for, eu vou também governar mais a periferia do planeta. Sim, naquela época faraônica existiam monarquias na periferia do planeta, e a periferia do planeta era a Ásia de um lado e as Américas do outro. Já existia monarquias, né, e descendentes das famílias híbridas, fazendo parte dessa hibridização, em todo o planeta, antes de Cabral, antes de Cristóvão Colombo, né? A história só não é mal contada quando ela não é nem um pouco contada. Mas nós vamos ainda descobrir toda a versão oficial e real. Aliás, a real que é contrária à versão oficial. Nós ainda vamos descobrir isso. Nós ainda teremos esse prazer num futuro próximo. Então, se eu sou esse 100º filho, eu vou estar lá, eu vou governar o Japão. A sociedade secreta Corvo de Três Patas, que foi a sociedade que iniciou as monarquias na Ásia. Corvo de Três Patas, na verdade, é uma simbologia, apenas uma semiótica, porque não era um corvo de três patas, era uma nave escura, obscura, aquela cor totalmente escura dos draconianos, dos zeta reticulianos, que trabalhavam para o establishment magia atlantiano, e que levou eles, né, conduziu eles até a Ásia. Então, para aqueles que não eram da monarquia, quem conduziu, em forma de mito, surgiu o mito que quem conduziu eles para aquelas regiões da Ásia foi um corvo de três patas. Mas, na verdade, uma nave escura com um tripé. Né? Porque quando você chega no nível das sociedades secretas, você tem o acesso a ao estabelecimento real, né? Que são os Draco Orion reptiliano, né? Os deuses e os semideuses que governaram a Terra. Você vai ter acesso a partir daí. E claro que até uma ironia dizer que o Japão é uma periferia, né? Porque hoje em dia é ao contrário. Nós é que somos periferia do Japão, e olha que tem bastante gente atrapalhando o Japão e ainda assim ele consegue evoluir. O Japão foi periferia na época dos faraós. Hoje já não é mais. Hoje nós é que somos a periferia do Japão. Nada como o tempo para mudar a coisa. E o segundo modus operandi daqueles que administram a necrofrequência, né, as entidades com mente, mas sem alma, dessa nossa realidade, seriam 15 mil guerras em 6 mil anos. Isto é um dado esotérico. 15 mil guerras em 6 mil anos da Suméria até agora. Certo? Então é a manutenção do luxo, que é a energia do sofrimento. E a energia, o luxo mantém a gente estagnado em 3D. Né? Todas essas guerras não eram guerras, eram rituais de sacrifício. Os rituais de sacrifício em massa, né? Eles vão fazer a manutenção permanente do luxo, né? Da estagnação 3D. Né? É aquela dialética hegeliana. Essa gente sempre gerenciou a polarização. A dialética hegeliana é justamente isso, a polarização, mas há quem administre esta polarização, certo? E administrando essa polarização de acordo com a agenda da necrofrequência, o circuito vicioso, né, da necrofrequência se mantém sempre e a gente fica estagnado aqui. Foi isso que eles andaram fazendo o tempo todo. Né? Mas não foi só a dinastia, né? Aqueles filhos que migraram. A própria cúria
administração de necrofrequência também migrou. Eles se estabeleceram primeiro aqui na Suméria. Da Suméria eles migraram para o Egito, a Cúria, né, o hub principal deles. Estabeleceu na Suméria, migrou para o Egito, do Egito para a Europa, da Europa para a América e da América para a Ásia novamente. Porque existe uma cabala dissidente que está focando, direcionando toda esta cúria para a Ásia hoje. Mas ainda não conseguiu seu intento de maneira integral, porque, em verdade, esta cúria hoje ela está fragmentada entre Europa, América e Ásia. Né? E aqueles que administram, aquela facção que administra a necrofrequência, é uma facção que é conhecida como Cabala Dissidente, e ela é gerenciada principalmente por uma família da nobreza negro-veneziana, Lancelotti. Lancelotti que, ao migrar para a Inglaterra, se tornou a família Breakspear. Então, Breakspear-Lancelotti iniciou toda essa direcionamento e para a Cúria se alojar na Ásia hoje em dia, né? Os esforços estão todos voltados para lá, a partir da família Breakspear-Lancelotti. E quem está nesta facção? O clã Rockefeller, né? Na época do presidente Nixon foi quando começou esta década de 70 do século XX, foi quando iniciou esta migração de Cúria para a Ásia. Então, Rockefeller, Bush, vamos dizer, iniciou com Breakspear, Lancelotti, cara, mas nós temos aqui Rockefeller, Bush, né? Nós temos Henry Kissinger, né? Nós temos Obama, Biden, nós temos toda essa gente aí, né? Deixa eu ver se eu me esqueci. Nixon, né? Com Nixon, né? Então foi Rockefeller, Bush, Nixon, Obama, Kissinger e Biden. Né? Este clã todo, esta facção toda, gerenciada pela Breakspear-Lancelotti, está direcionando a Cúria. Na verdade, eles são a essência do Quarto Reich, que sobrou, né? Que sobrou do Terceiro Reich. Eles são a essência do Quarto Reich, que está direcionando para lá. Tanto é que aquelas bases na Antártida que pertenciam aos draco-nazistas, né, os draconianos e os nazistas, na Segunda Guerra Mundial, elas hoje estão sendo substituídas pelos chineses, do PCC chinês. E as bases lunar, que também eram dos nazistas, também estão sendo ocupadas pelos chineses do PCC. Então é assim que está funcionando no nível do programa espacial secreto, no nível lá mais adiantado ali do complexo militar industrial deste Quarto Reich. Então eles já estão chegando porque os nazistas, né, do Quarto Reich já estão trabalhando fora do sistema solar, né? Estão em fuga do sistema solar. Alguns deles nem vão voltar mais, porque sabem que não podem voltar mais, não há condições de eles retornar e continuar mandando. Então, o modus operandi seria um outro modus operandi dessa facção dissidente, que seria a manutenção de uma civilização tecnogenética e uma civilização tecnototalitária. Então, esse modus operandi tecnogenético e tecnototalitária, né, o que seria? Vamos primeiro pegar a questão tecnogenética. Tecnogenética é a base de toda a matriz. Né? As hierarquias monárquicas, ela só pode se transformar numa monarquia se você for híbrido Draco-Orion, sumeriano, egípcio, né? E assim vai, Maia. Se você não for,
desta hierarquia híbrida, você não se torna um monarca. Você não comanda a matriz de necrofrequência. Você não administra a matriz de necrofrequência. E a tecnogenética também, ela é utilizada até no programa espacial secreto. Porque os pilotos das naves, dessas facções, dessas facções do Deep State, essas naves possuem interface de DNA. Ele só pilota, o piloto só vai pilotar uma nave, essa nave só aceita esse piloto se ele tiver uma genética hibridizada com draconianos, zeta reticulianos e todas essas facções dos Draco-Orionitas. Né? Uma interface de DNA. Você só pilota a nave se você for um híbrido nessas facções. Essas são as tecnologias da quarta dimensão. Né? E o tecno-totalitarismo é uma coisa até bem simples de entender. Por tecno-totalitária se entende que a inteligência artificial administrando absolutamente tudo. Então, o modus operandi da tecnogenética e da tecno-totalitarismo seria isso, né? Seria essa monstruosidade que nós estamos vendo. Mas e agora? Quem poderá nos salvar? Eu, o Chapolin Colorado? Que bom se fosse assim. Que bom se o Chapolin Colorado pudesse nos salvar, se fosse tão simples assim. Mas não. Existe a Amós. A Amós, ela é nada mais, nada menos do que a continuidade das guerras de Órions, que ocorreram há 300 mil anos atrás, um pouco mais. As guerras de Órions e mais as batalhas da Liga Negra, que são perpétuas, existem desde que lá em Lyra, sistema estelar de Vega, os humanos, a raça humana surgindo no universo, teve problema com esses draconianos. Então a batalha da Liga Negra e as guerras de Órions, aqui no nosso sistema solar, se traduz por operações multidimensionais do sistema solar. A MOS. E a MOS tem duas estratégias, uma estratégia hard power, que é a estratégia pesada, a estratégia de utilizar armas, né, de energia dirigida e armas de frequência, porque uma guerra galáctica as principais armas são essas, armas de energia dirigida e armas de frequência. E a estratégia soft power, na estratégia sutil da MOS, né? MOS que carrega a genética, né? A hereditariedade das guerras de Órion, a hereditariedade das batalhas da Liga Negra, né? Que é a eterna guerra entre São Jorge e o Dragão, né? Os reptilianos e os humanos. Aqui no nosso sistema solar, o soft power da MOS é quando veio todas encarnando a partir da década de 1960 até 1980, veio encarnar as entidades índigos, né? E de 1980 a 2000 encarnou as entidades cristais. E a partir do século XXI começou a encarnar as entidades arco-íris, todas de entidades de quarta e quinta dimensão que estão lutando nesta luta e estão encarnando aqui e tentando nos mostrar um modo de vida totalmente diferenciado. E este modo de vida totalmente diferenciado, né? Vamos dizer que é um modo de vida que desconstrói essa matriz de necrofrequência. Né? Índicos e cristais e arco-íris, eles estão trabalhando em conjunto também, alguns grupos, porque os índicos eles não cessaram em 1980, os cristais não cessaram no ano 2000 e nem não é por isso também que os arco-íris não vão estar
trabalhando em conjunto com esses dois outros grupos que estão aí a partir da década de 60 na Terra, né, para desconstruir a necrofrequência. E é assim que se faz, né? Existe a estratégia da Guerra Galáctica e existe a estratégia também das encarnações de índigos, cristais e arco-íris para desestabilizar de maneira mais sutil, implodir a matriz 3D. E ainda estamos, além disso, a MOS com a estratégia Hard Power e a estratégia Soft Power, os flashes solares estão a nosso favor, né? Todos, sem exceção, estão se preparando para o flash solar. Tanto os draconianos que querem fugir por causa dele e nós que estamos despertando e vamos assumir todos esses flashes solares. Então estão vindo em ondas esses flashes solares e o mais forte deles vai destruir a inteligência artificial. Vai destruir a inteligência artificial. Então, quando a inteligência artificial for destruída, é porque o flash solar, né, aquele mais pesado, é porque ele já se encontra no nosso sistema solar. E várias ondas de Aetron estão chegando, né, que são esses flash solares lá do centro da galáxia, que é Sagitário, estão vindo. Então tem tudo a nosso favor agora, para que nós não precisemos do Chapolin Colorado para nos salvar, não é? Temos a MOS, temos o despertar, temos os índigos, os cristais, os arco-íris, temos nós, que também somos todas essas entidades que estão libertando. Saudações do seu co-viajor.